Minha gente, muito boa noite, boa noite, boa noite. Me avisem aí quando forem entrando, se estão me ouvindo bem. Me ajeitando aqui também. Vamos lá, boa noite. Vamos ver quem vai chegando aí. Hoje nós vamos fazer uma live falando um pouco sobre laser. Daqui a pouco eu chamo aí a professora Luciana, mas como sempre nós vamos falando, aproveitem para irem mandando perguntas, né, tirando as dúvidas no decorrer do processo, e aí eu vou, à medida que as perguntas forem chegando, eu vou tentando acompanhar aqui, tá, para a gente ir tirando dúvidas ao vivo aí com a nossa querida professora. Teremos uma novidade bem legal hoje. Essa live antecede a um curso, que é um curso de laser também, que a própria Luciana fará, e nós vamos fazer um desconto, né, para quem se inscrever no curso hoje, só hoje, até as 22 horas, vai ter 20% de desconto no curso, tá bom? Eu vou falar isso mais outras vezes, à medida que for aumentando o número de pessoas, para que quem chegar depois também tenha a oportunidade de fazer isso, tenha a oportunidade de desfrutar desse desconto. E até o final eu devo também dar mais uma chamada sobre esse desconto, tá bom? Vamos lá, quem já está ao vivo tá me ouvindo bem? Tudo certinho por aí? Deixa só diminuir aqui uma coisinha. Ok, acho que agora deu tudo certo. Antes de chamar a professora, eu vou logo dar uma fixada aqui no comentário, para deixar salvo o nosso tema, deixar salvo o desconto. Deixa eu só ver aqui como que eu vou deixar isso pronto para vocês. Vamos lá. Ok, sejam bem-vindos, bem-vindas. Deixa eu fazer o comentário aqui rapidinho para fixar ele, tá bom? Estranho. Mas vamos lá. Vou deixar sem o comentário fixo. Tem alguma coisa aqui que eu não estou conseguindo mexer. Eu não vou perder tempo com isso. Deixa eu chamar a professora. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui para mim. Aqui. E vamos seguindo. Quem está me vendo aí, me fala se a imagem também tá boa, tá? Se o som tá bom. Olá. Oi, tudo Tudo bem? bem? A imagem tá Bem, boa, tá você? muito escura. Tô vendo muito escura, Anderson. A minha tá escuro? A minha. Não tá escuro não. Não? Ah, então tá bom. É que pra mim tava. Mas se é algo para clarear, talvez melhore. Mas quem está assistindo a gente, Não, acho comenta que aí, não, por ficou favor, muito se branco. a apresentação das nossas imagens, né, da minha e da Luciana, se estão boas, tanto a luminosidade quanto o áudio. Tá ótimo, os dois já comentaram aqui. Ah, Ok, ótimo. muito obrigado. Seja bem-vinda, Luciana. Sejam Obrigada. bem-vindas todos que estão entrando para a nossa live. Aos e as que ainda não me conhecem, eu sou Anderson Ferreira, sou fonoaudiólogo, formado pela Universidade aqui do Estado da Bahia, e tenho uma atuação basicamente nos casos de pacientes neurológicos com sequelas de acidente vascular encefálico, traumatismo craniano, coisas desse tipo. E vou deixar agora um momento para a Luciana fazer a apresentação dela, mas já te agradecendo, Luciana, em nome da PG, pela sua disponibilidade, pela sua boa vontade. Seja muito bem-vinda à nossa live ao vivo.
a nossa live ao vivo é redundante, né? A nossa live para o Brasil e para o mundo, como eu costumo dizer, que o legal de se fazer ao vivo também é esse, né? Qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil e do mundo consegue te ver. Mas seja bem-vinda, muito boa noite. Só peço que você faça, por favor, sua apresentação, fala um pouco de você, um pouco do seu trabalho, e vamos lá, vamos começar o nosso trabalho. Boa noite, Anderson. Boa noite a todo mundo que está acompanhando. Quero agradecer a P&G pela oportunidade, né? Eu sou fonoaudióloga, formada há 25 anos. A minha formação, ela é muito abrangente porque são 25 anos. Na época a gente trabalhava muito assim, estudava tudo e depois ia se especializando, né? E eu fiquei mais atuando na área neurológica, tanto adulto quanto infantil. Aí há uns 10 anos atrás, eu fui morar em Costa Rica, América Central, fiz meu mestrado lá. E quando eu voltei, eu entrei para a área da fono hospitalar, tanto com adulto quanto infantil, né? E quando a gente entra nessa área, assim, ou a gente ama ou a gente detesta, né? Porque são muitas emoções, muita coisa assim, o dia a dia, aquela correria, né? Aquele envolvimento com o paciente, né? Muito altos e baixos, ou você tem aqueles momentos que tem vitórias e também tem os momentos de tristeza, né? Então, assim, aos pouquinhos fui me encantando e hoje eu não me vejo mais sem atuar em hospital, né? Tudo é em torno do paciente, do hospital. Trabalho com neurológicos também nas casas, tanto particular como home care, né? E também assim, o adulto e o infantil, né? Então são práticas bem diferentes que a gente consegue ver. E no hospital, assim, tem a prática do tudo, né? De todas as patologias que vêm e a gente vai atendendo e vai abrangendo. Pois é, 25 anos, hein? Nem me fale. Mas não parece, né, Anderson? Isso que é o importante, né? Não estou falando físico, mas estou assim, gente, eu estou diante de uma pessoa de 25 anos de formada, é só um bebezinho do seu lado, né? E se tratando de formação. Imagina. É assim, Parabéns. independente assim de quanto a gente é formado, a gente está em constante formação, né? Eu falo que Sim. assim, o bom profissional nunca para de estudar, né? Então assim, eu vou em vários cursos que encontro alunos meus junto, né? E eles ficam admirando, mas você fazendo curso? A gente está fazendo curso o tempo inteiro, né? E isso que facilitou muito essa era, apesar de a gente estar numa fase horrível, né? De muito medo, muitas angústias, teve a parte de todos os cursos online, que para mim às vezes dificultava um pouco por não ter tempo de ir até fazer o curso, né? Minha rotina é bem pesada, bem cansativa, né? Porque é hospital, pacientes na casa, mais filho, mais estudar, e às vezes não dava tanto tempo de fazer os cursos. E os cursos online vieram facilitar a nossa vida, né? Sim, sim. Pois é. Na verdade, falar de curso online, assim, eu sou bem defensorzinho da educação à distância, né? Então, eu sou um suspeito de falar disso. Mas digo também que fazer um curso online é necessário um conjunto de atributos, né? Entre eles a disciplina, porque nós não temos uma pessoa ali na nossa frente fisicamente, mas temos conteúdo para dar conta. Então não é fácil também fazer curso online, né? As pessoas, infelizmente, quando eu comecei a militar nessas questões da educação à distância, vi muitos comentários ruins, mas percebi que eram de pessoas que não tinham nem capacidade de estar falando daquilo e deixei para lá. Mas sim, diante do que nós temos hoje, de muitas, claro que ainda temos muitos lugares com acesso à internet ruim ou até sem acesso, sim, mas para quem já tem e tem condições de acompanhar a aula online, com certeza abriu portas e melhorou a vida de muita gente com a educação à distância, né? O ensino online, e como nós tentamos fazer com os cursos ao vivo, né? Para manter uma interação, para manter um contato com o professor, tirar dúvidas ao mesmo tempo. Isso é muito legal. Sim, Mas eu só acho que fechando assim, aqui, pode falar, desculpa. só fechando aqui a questão do que eu falei dos 25 anos ainda, e gostei até do que você falou, porque pensar que quem tem 25 anos, que está atuando no seu trabalho, e em resumo, é que assim, é meio que para te parabenizar mesmo, porque alguém que se mantém nesse tempo de formação,
ainda fazendo curso, não só dando curso, né? Mas fazendo curso. É aquilo que a gente costuma dizer, que as pessoas que realmente têm compromisso com a sua formação, com a sua profissão, ela vai estar sempre se atualizando. Não dá para você pensar que eu formei, sou fonoaudióloga. Pensa, 25 anos atrás você formou, o que mudou de 25 anos até hoje? Você com certeza, se não tivesse se atualizando, fazendo cursos, dando curso, porque tanto ensinando como ouvindo, né, aprendendo, você aprende das duas formas, você não seria o fonoaudióloga que você é hoje. Né? Então, Sim, e assim, é aí quando que a nós gente encontramos capacidade de quando, trabalho e qualidade no trabalho. e eu falo assim, que a gente quando está dando o curso, a gente, o compartilhar informação, a gente tem que cada vez se especializando mais. Até mesmo Uhum, coisas que a gente já sabe, mas a gente tem que se empoderar mais, estudar, ir atrás. E conforme eu vou compartilhando, eu vou aprendendo com o que eu estou compartilhando, né? Então, cada curso eu aprendo com meus alunos, como eles aprendem comigo, né? Tudo é enriquecedor. E assim, dos cursos online, como você falou, que assim, tem muita gente que é contra, eu era uma das pessoas que assim, não era a favor. E aí, assim, eu sempre pensava, mas como que eu vou conseguir passar isso para o meu aluno, né? O contato ali, né, do mão a mão, mostrar como posiciona o aparelho. E assim, eu fiz já um curso online, né, esse mês, e assim, foi enriquecedor, né? A gente conseguir passar. E depois, assim, você vai continuando o contato com o aluno, tirando as dúvidas. E conforme ele vai tirando as dúvidas, já começaram a vir fotos, amostras de gravações que fizeram. E assim, realmente conseguir passar, né? Porque nos meus cursos eu falo assim, não adianta você ir e passar o básico ou não se aprofundar no que precisa. Você tem que fazer o aluno, a gente tem que lutar sempre assim para não banalizar, né, uma técnica. Então a gente tem que passar de um jeito que eles saiam fazendo corretamente, tenham os resultados e comecem a ser reconhecidos cada vez mais, né? Porque é isso que vai ganhar força a fono, né? E assim, há uhum. 25 anos é o que eu luto, que a fono ganhe, né? Ganhe seu espaço, seja reconhecida, né? E veja o quanto que é importante a reabilitação, né? Pois bem, vamos lá. Antes de eu passar aí para uma pergunta para você, deixa eu dizer aqui para as pessoas que já estão perguntando. A live vai ficar gravada, sim, ela fica gravada e depois fica disponível no canal do YouTube da P&G, tá? O que mais que alguém perguntou aí? Eu acho que já me esqueci. Mas sobre ficar gravada, sim, fica. Eu falei logo no início, eu nem tinha chamado a Luciana ainda, mas a Luciana vai fazer um curso de laser. Ela vai falar daqui a pouco sobre o curso, mas nesse curso que ela vai fazer, as pessoas que estão assistindo a nossa live hoje, até as 22 horas, quem fizer a sua inscrição vai ter 20% de desconto, tá? Então, quem tiver interesse no curso e o orçamento apertou aí, 20% de desconto para facilitar isso e vir fazer o curso com a gente. Lu, vamos começar. Posso chamar de Lu? Olha a intimidade da Claro, pessoa. pode, com toda intimidade, como todo mundo me chama, né? Todos os Então, amigos. vamos lá. Vamos começar primeiro, assim, bem num conceito. Antes disso, para você, não sei se eu já falei para as pessoas, eu fiz a minha formação em laser já há algum tempo, né? Eu fiz com o Sávio, que é uma pessoa que eu gosto muito, admiro muito e falo bem em qualquer lugar. Assim, ele me deu uma base, uma formação muito legal. Foi também quem me fez abrir olhos para a medicina tradicional chinesa, para a auriculoterapia, que ele também é apaixonado. E eu sei o que é laser terapia, que eu vou te perguntar o que é laser terapia, mas normalmente nessas lives nós temos tanto profissionais como muitas vezes pacientes, familiares de pacientes, pessoas de outras áreas. Então, entendemos que é legal começar de uma coisa muito comum, muito básica, e o que é laser terapia é muito comum, né? Então alguém vai perguntar, que live é essa? Laser terapia aplicada à fonoaudiologia? Sim. Então, Lu, o que é laser terapia? Explica aí pra gente. Eu vou pegar o gancho, né, que você falou do professor, do Sávio, né? Eu fiz também já a formação com ele e assim sou muito grata. Ele é uma pessoa generosa, né? O que eu preciso até hoje, ele está sempre à disposição. Meu curso de aurículo, um deles, né? Assim, eu fiz vários cursos e fiz também com o Sávio, né? E ele é uma pessoa assim maravilhosa, né? Com os alunos, com os colegas de profissão.
tudo que a gente precisa, onde a gente encontra, ele sempre é muito disponível, né? Então eu só tenho palavras boas e agradecimento para ele, né? Tanto é que quando eu comecei a dar o curso, a primeira pessoa assim que eu pensei, quando falaram, vamos iniciar, você tem uma prática muito boa, quando você explica, a gente entende. Falei, e a hora que eu pensei, mas assim, comparando a uma pessoa que sabe, não, a primeira pessoa que eu vou conversar foi com o Sávio. Então eu liguei, conversei com ele, e ele, como sempre, foi um amor, né? Falou, não, Luciana, eu tô aqui para te apoiar, né? Nós temos que realmente fazer crescer o laser na fono, né? E a gente precisa sempre de pessoas com muita experiência. E assim, sempre que eu penso, quando eu faço os cursos, passar assim, tudo para a pessoa para empoderar, né? E aí assim, a gente pensa, quando vai falar o laser, né? O que é o laser? Às vezes assim, a pessoa fala, usa aquela luzinha em mim, né? E a gente fala, nossa, é uma luz. Eu penso assim, hoje a gente já pensa em fotobiomodulação, né? Porque é tanto o laser quanto o LED, né? Porque vai modular o sistema. Então a gente vai fazer a aplicação numa estrutura, seja ele um músculo, com o objetivo de trabalhar um músculo, para trabalhar uma articulação, né, um nervo, e ele vai estar atuando lá no sistema, na célula, né, e ele vai estar potencializando os recursos celulares. Então, ele vai trabalhar com energia, com aumento de energia, vai trabalhar com a adequação celular. Então, se eu penso no músculo e vou adequar esse músculo, qualquer trabalho que eu vou e faço em cima dele, então a minha terapia, eu vou potencializar, né? Então é uma luz que assim, quando a gente olha nas explicações, ele entra pouco, aproximadamente 1 centímetro, como que vai atuar lá no músculo, né? Então a gente tem que sempre pensar que uma célula vai se comunicando com a outra e o laser vai atuando até o mais profundo. E a gente tem excelentes resultados, né? Uma potencialização de tudo que a gente faz, né? O paciente não entra tanto em fadiga, a gente faz um trabalho muscular e o músculo responde muito mais rápido, né? Se a gente for pensar de quando eu trabalhava, que eu iniciei com 25 anos atrás, eu lembro que eu ficava, às vezes, anos com o paciente de uma troca fonêmica, né? E aí a gente vê que hoje o mundo veio mudando, né? E pedindo coisas mais rápidas, né? E os recursos vieram, assim, chegando para a fono. Então, assim, a eletro que chegou primeiro, né? E assim, quando chegou para a fono, foi um boom grande porque a gente trabalha com a função e com o eletro, com o exercício junto com o eletro. Não simplesmente põe um eletro lá e o eletro vai fazer, não. E aí chegou o laser também junto e veio potencializar. E nisso tudo vai incrementando a nossa terapia. Mas o que eu sempre falo para meus alunos assim, o laser é bom, maravilhoso, mas ele é apenas um recurso. Então, se a gente é um bom fonoaudiólogo, vai ser um bom laser terapeuta, vai ser junto, né? Ele veio para apoiar e para melhorar, mas não que só o laser vai fazer todo o trabalho, né? Pois é, a gente precisa lembrar que tem que trabalhar a função, né? Então, fazer seja laser, seja eletro, trabalhar a função. Tem várias pessoas comentando aqui dos cursos que fizeram com você, que foram muito bons. Obrigado, gente, pelo retorno, inclusive, para saber que a gente está com uma boa profissional. Seus alunos que fizeram o curso aí, tem alguns comentários, já li alguns comentários aqui. Inclusive, algum curso recente, eu acho que você deu no final de semana passado, foi isso? Sim, Então, sim. tem Eu dei um gente curso, aí aí. eu vi elas entrando também, comentando. Fico super feliz, né? Porque eu acho que quando a gente faz um curso, eu sempre quero isso, é que os alunos saiam sabendo, né? Tem que saber raciocinar, né? Porque o laser na área da fono, Anderson, a gente está engatinhando, né? Ele está há muitos anos aí, se não me engano, são 60 ou mais anos. Veio primeiro na odontologia, na enfermagem, fisioterapia, né? Podologia e fono, que chegou por último, né? E a gente, assim, for ver artigos, né, estudos na área da fono, a gente está muito pequeno, né? Tem muito ainda que a gente trabalhar.
tem alguns estudos, mas muito da nossa prática a gente baseia em estudo em outra área. E aí a gente vai transportando para a nossa área, adaptando, né? Então não tem assim aquele protocolo, eu vou fazer assim, fechado. Não, a gente vai raciocinando e tendo, com base no direcionamento clínico, né? A gente vai conseguindo saber qual é a luz que a gente vai usar, qual é a intensidade, quantos joules, né? Eu vou priorizar nessa terapia. E aí a gente vai tendo muitos resultados, né? Porque é o raciocínio que a gente tem que ter que vai levar ao bom uso, né? Então a gente tem que sempre focar nisso. Qual é o meu objetivo na terapia, né? O que eu vou trabalhar com esse paciente? E não sair aplicando, eu vou aplicar em todas as estruturas e estruturas que eu não vou trabalhar. Porque assim, se eu não trabalho, eu não tenho resultado, né? Se eu não faço a fonoterapia, eu não tenho resultado. E aí eu acabei fazendo o quê? Desperdiçando uma energia, né? Trabalhei lá, mas não foi o que era realmente necessário, né? Ok. Vamos lá, me conta aqui, dá para a gente usar laser na fono em qualquer coisa, em qualquer área? Olha, a gente trabalha em muitas áreas, né? E assim, em motricidade orofacial, na estética, na disfagia, disfonia, ronco, nas áreas neurológicas, né? Então, assim, são inúmeras áreas na paralisia facial, né? Que tem resultados incríveis. E aí, assim, o que a gente vai vendo, assim, que cada dia que a gente vai pegando um paciente, então, assim, eu pego um paciente e sempre tem que estudar, né? Porque, assim, tem algumas síndromes diferentes, ou o paciente teve apenas um AVC, mas ele teve outras comorbidades, então, cada paciente é único, né? Então, a gente vai pegar esse paciente, estudar e vai ver assim, qual é a necessidade. Às vezes eu preciso trabalhar algumas áreas, né, adjacentes para trabalhar um edema, uma inflamação para estar diminuindo o processo inflamatório e eu conseguindo trabalhar na minha área de fono, mesmo não sendo o foco principal, mas eu tenho que estar preparando ele. Então, assim, se a gente pensar nas áreas que trabalha a fono, então eu posso trabalhar o laser, o que ele vai fazer? No processo inflamatório, de regeneração, trabalho com edema, de potencialização muscular, né? Então, assim, transpor, saber qual é a função do laser e a gente vai trazendo para a nossa área. Sempre trazendo o porquê que eu estou usando o laser, né? Nós temos alguns colegas aqui, uma colega de voz, por exemplo, né? De voz profissional, voz cantada, e aí eles fazem muito trabalho com os artistas deles, né? Também usando o laser, né? A preparação para os shows, né? Tudo bem que estamos em um momento que não tem show, não tem show, mas tem as lives também, que eles devem estar fazendo as preparações. Não tem show de multidão, né? Com as pessoas assistindo cara a cara, mas as lives estão acontecendo, e aí normalmente eu vi algumas postagens de algumas colegas, né, fazendo laser antes, depois, né, com essa preparação aí para a qualidade da voz, né, daquele cantor, para se manter um cantor por várias horas cantando e cantando bem, e ao final do show também manter sua voz boa, né? É isso. Na minha Sabe o que eu ia prática, falar, assim, Anderson? É que quando a gente pensa assim, principalmente, eu acho que o que mais acontece às vezes é com a disfonia, né? O paciente vai lá e sempre quer estar usando o laser e ele acaba ficando dependente do laser, né? Porque acostuma, o bem-estar que o laser traz, né? O resultado assim de imediato. Então, o que sempre eu falo assim, que o laser vai estar atuando, né? Tá melhorando a inflamação, por isso que tem um resultado tão imediato quando trabalha com um cantor, principalmente pós-show, né? Mas assim, nós temos que trabalhar nossa conduta com eles, né? Porque a gente vai ter que trabalhar os hábitos, tudo, e não permitir que vire esse vício, né? Eu vou fazer toda extravagância, vamos dizer, que depois eu tenho lá o laser, né? E a fono vai trabalhar, né? Então, assim, o trabalho nosso, quando a gente trabalha com o laser, acaba sendo até mais difícil nessa parte de educação.
porque assim, a gente não quer que ele fique dependente, que a gente nunca vai dar uma alta, né, para ele, vai transicionar ao cuidado. Então, assim, isso que a gente sempre tem que ir trabalhando junto, né? Continuar com as condutas, trabalhando muito a educação do nosso paciente frente à dificuldade dele e, claro, ajudando ele nos momentos que ele está mais precisando, né? Num processo inflamatório, é claro que a gente precisa tirar, né? Outro dia eu estava trabalhando com um cantor e ele tinha que gravar um CD, outro dia não, já faz tempo, né? Foi bem antes da pandemia. Ele tinha que gravar um CD e ele tinha dado muitos cursos, assim, cursos não, shows, um seguido do Bom, outro e acabou perdendo a voz, tudo. Então ele veio correndo procurar. E aí, assim, eu atendi ele prontamente, voltou a voz, ficou super bem. Durante a semana a gente fez várias terapias e com um laser e ele ficou encantado, né? Porque o resultado que ele teve, conseguiu gravar o CD que ele precisava, potencializou a voz dele, mas o que? Teve que ter um grande trabalho também da parte dele, né? Manter uma disciplina das técnicas, né? Vocais. Então é um trabalho bem completo, né? Mas a gente consegue tirar ele daquele momento crítico, né? eu ia te falar da minha prática clínica, né? Eu lembro bem de um caso que eu peguei de uma paciente com esclerose lateral amiotrófica, e era uma paciente com uma cialorreia intensa. Ela deglutia com bastante dificuldade, um volume muito pequeno, e ela chegava a usar gaze, né, na boca. Eu lembro do dia que eu cheguei lá e encontrei ela com um paninho, né, porque a gaze já não dava mais conta. E aí, no dia que nós conseguimos fazer ela ficar sem o paninho, que para mim era nada, mas para ela e para a família aquilo foi o sucesso do mundo, né? Você tirar um pano, porque a sua saliva já está num nível, né, de ajuste bom, que você consegue pelo menos só segurar com a gaze, já não mais com uma toalha o tempo todo fora, né? E aí, com a evolução, a gente diminuindo o tempo de troca dessas gases, né? São coisas assim que só na prática, né, na vivência e na felicidade que essas famílias e pacientes trazem para a gente, que a gente se dá conta do quanto é importante esse tipo de trabalho, né? É assim. Mas eu também ia terminar te falando sobre meus medos, né? Agora eu não estou em Salvador, mas eu moro em Salvador. Aliás, como toda cidade tem violência, tem tudo, e um laser não é equipamento barato, né? Assim, não foi barato comprar o meu, não era a minha realidade de preço. E é uma malinha linda, o meu é uma malinha linda, eu sei que eu fico de chamego parecendo uma joia rara. E deve ser, porque para mim foi. Então eu vou lá, empacoto ele, né? Normalmente quando eu saio, dependendo do horário que eu saia, Salvador não tem estação definida. A gente diz que Salvador não tem estação definida, tá? Você sai no sol, daqui a pouco faz chuva, ou você está na chuva, daqui a pouco tá sol. É um negócio enlouquecedor, mas é feliz. E aí eu embalo ele, embalo a minha mala, né, o equipamento, até num saco plástico mesmo, para colocar na mochila, né? Tanto com medo de chuva, de água, né, de molhar, de algum impacto, como mesmo de problemas, de assalto, às vezes você anda de ônibus, nem sempre está com carro. Então, essas coisas aí. Por conta dessas preocupações que nós temos mesmo com o equipamento, né? Mas eu vi que você falou, você fez alguma coisa, eu vi algum comentário seu relacionado à bolsa que você trabalha para o laser. Eu queria que você explicasse sobre ela. Sim, você sabe que essa foi sempre uma preocupação também, né? Uma vez estava chegando no hospital e eu ando com 2 lasers direto, né? E aí a enfermeira tinha acabado de ser assaltada na calçada do hospital. E aí eu fiquei muito preocupada, porque a gente anda nos mais diferentes lugares, né? Assim, eu faço um trabalho com home care, né? E às vezes anda em lugares bem perigosos, né? Nem sempre a gente está num paciente que está numa classe, né, que é mais tranquila, que tem uma garagem na porta, né? E aí eu estava atendendo uma criança com paralisia cerebral e estava comentando com a mãe. E ela falou: mas eu consigo resolver esse problema. Eu faço uma bolsinha
que você consegue apoiar o laser para fazer o ILIB, e aí eu vou fazer protegê-lo, né, com uma espuma, você anda com ele dentro e ainda faz o ILIB. E aí nós começamos, nós duas, a desenhar, né, essa bolsinha. Eu tenho até foto aí no Insta. E aí a gente começou a desenhar e tinha antes uma... Tem alguns distribuidores que tem uma almofadinha de fazer o ILIB. Então, de primeiro a gente pensou nessa almofada virar uma bolsa e a gente fez uma almofada, virou bolsa. E aí eu falei assim, mas essa daqui eu não posso levar para o hospital, porque é tecido. E aí a gente começou a desenhar com um tecido que daria para higienizar. Então hoje eu comecei a comercializar, né, para ela, para estar ajudando e apoiando, né? E ela faz as bolsinhas para mim, para um distribuidor de laser. E a gente coloca os óculos, às vezes o filme plástico, né? Porque a gente usa aquele rolo menor, e o laser, né? Ponteiras, tudo nessa bolsinha, né? E aí eu ando com meu laser 24 horas, né? Até é engraçado que assim, até meu filho, assim, se cai, ele pergunta, mamãe, você trouxe o laser, né? No treino de futebol, mamãe, você tá com laser? E eu tô com laser em todos os lugares, né? Tudo, e salva a gente, né? E numa viagem, uma vez eu não levei e ele ficou inconformado. Mas como você não trouxe o laser? É só uma bolsinha, né? E assim, isso me facilitou a vida, né? Porque eu ando bem mais tranquila. Às vezes agora eu ando até com 3 laser em bolsinha e dentro da minha bolsa, né? Sem que ninguém perceba. Mas mesmo assim ainda tem o seguro do laser, né? Você consegue fazer em algumas seguradoras o seguro do laser, como faz em notebook, né, e outros aparelhos. Então Celular, você entra... Não entendi. celular, né? Isso. Então daí tem que procurar qual seguradora, né, que faz o seguro. Então além da bolsinha ainda pode fazer o seguro. Mas assim, eu tenho seguro em um laser, porque os outros depois já até me despreocupei, porque não chama tanta atenção, a gente fica muito mais confiante de sair com eles, né? E as Separou meninas uma estão bolsinha para perguntando se... Eu não te ouvi. Você separou alguma bolsa para mostrar pra gente, não? Então, você acredita que eu tenho, mas está na sala. Mas Tudo bem, depois nós olhamos as no seu meninas... Insta. Isso, as meninas estão perguntando se tem foto, aí eu posso postar a foto dela, né, e tudo certinho. E ela facilita muito a vida. E o ideal, assim, é que ela higieniza por dentro e por fora. Então, é tudo que a gente precisa, principalmente nesse momento, né? Que legal o que você fez, né? Conversou isso com uma mãe, deu certo com uma mãe que também está ajudando ela. Muito legal, muito legal. Parabéns. Mas me conta aí. Aqui, ó, chegou a Chegou bolsinha. Então, assim, ó, tá vendo? Essa bolsa, daí eu coloco o laser aqui, né? E ele sempre tá aqui comigo, né? Então, quando eu vou fazer o ILIB, eu acabo apoiando ele aqui, porque aí Uhum, também não tem risco do paciente derrubar meu aparelho no chão, né? Porque meu maior medo sim, também é que derruba, né? Uma vez eu fui uhum. num congresso, né, de laser e chegou uma fono com pecinhas tudo quebrada, que ela derrubou de uma altura o laser, e aí veio na sacolinha o laser todo ali quebrado. É claro que assim, a marca que a gente trabalha, né, que eu sempre utilizo, que é da DMC, eles têm uma manutenção que assim é fenomenal. Eles dão atenção rápida, né? São sempre atentos. Aí a distribuidora levou a sacolinha com as pecinhas tudo desmontado para na manutenção, né? Eu acho que tiveram que montar um laser novo para ela. O meu também é da DMC. Algumas coleguinhas aparecendo aqui. Keila, que bom te ver também. Obrigado. Mas tu, fala aí pra gente o que é o ILIB? Então, tem duas, assim, você pode tanto fazer o laser pontual nas estruturas, como eu estava explicando, no músculo, no nervo, né, e em glândulas, e tem a parte que é a parte sistêmica, que é o ILIB.
Então, o ILIB, ele vem trabalhando sistemicamente, né? A gente coloca com aquela pulseirinha na radial, ou então em carótida também, que está tendo um estudo muito bom. Tem outro estudo que está acontecendo que é em lingual, né? Mas o mais comum que a gente vê, o mais antigo, né? Vamos dizer, é o da artéria radial aqui do braço, né? E aí, assim, foi uma técnica adaptada aqui no Brasil, né? Porque antes era feito numa artéria, introduzido lá como chama? Uma fibra ótica, né? E enviado o laser por essa fibra ótica direto lá na artéria. E aí aqui no Brasil foi adaptado com essa pulseirinha, né? Então ficou o ILIB transdérmico e ele vai potencializando, né? Porque ele trabalha a imunidade do paciente, a parte sistêmica mesmo, né? Vai na vasodilatação, né? Ele tem uma ação hemorreológica, então ele vai trabalhar com o transporte mesmo, né? De oxigênio nas células, potencializa. Então, assim, se a gente for falar, se é sistêmico, como fono está utilizando? É para fono utilizar, né? E aí a gente vai vendo que, assim, hoje eu trabalho com um aparelho fazendo o ILIB, e o outro aparelho eu vou fazendo pontual, porque ele potencializa tudo que a gente vai trabalhar, porque a gente não fala que o laser ele está trabalhando lá nas células, né, lá na mitocôndria, né, que tem um cromossomo que vai captar a luz e vai levar a informação para começar o trabalho celular, a produção de ATP, que é a energia que está trabalhando. Então, se eu trabalho sistemicamente e ainda pontual, eu vou aumentar, né? Potencializar que o meu organismo se recupere muito mais rápido, né? Uhum. E assim, ele acaba recuperando em outras áreas também, mas a gente sempre tem que utilizar focado na nossa área. Eu já fiz também uso de LIB com pacientes idosos, né? Pacientes, normalmente, os meus pacientes nesse nível são pacientes com Alzheimer, e aí você vê até uma certa atividade, um certo humor, uma melhora, um acordar do paciente que está mais rebaixadinho. Você faz o LIB e ele já dá uma animada, né? Ajuda aí nesse contexto todo. Tem uma colega nossa aqui, minha fono, é uma colega nossa aqui da Bahia, está perguntando o seguinte: na Ah, que legal. prática, o laser resolve mais que a toxina botulínica? Então, o que eu sempre falo assim, que quando a gente trabalha, hoje eu trabalho com algumas neuros, né, que fazem a aplicação da toxina, né, e ela mesma, assim, quando ela é procurada, ela fala, olha, você vai procurar uma fono que faça aplicação de laser, porque a toxina botulínica, quando ela é aplicada, geralmente ela não é aplicada em todas as glândulas, parótida, submandibular, sublingual. E aí o sistema acaba assim fazendo que a glândula que não foi aplicada a produzir mais a saliva. Então, o laser ele acaba ajudando muito mais porque assim, ele vai equilibrar a produção, ele vai modular. E tem alguns pacientes que assim, por medicação ele tem esse excesso de salivação. Então, modulando, eu vou trabalhando junto à deglutição. Então, vai aumentar o número de deglutição e eu vou conseguir modular a saliva. Então, por isso que eu falo, é um trabalho conjunto, né? Se ele for lá e aplicar o Botox, a toxina, né? Ele vai fazer o quê? Diminuir a saliva, depois de um tempo começa a aumentar muito. E não foi trabalhado para aumentar a deglutição. E assim, eu já tive pacientes no hospital que assim, era uma criança, foi aplicado a toxina nele. Na época eu não trabalhava com laser. E assim, a produção, depois de um tempo, aconteceu um efeito rebote tão grande que aí teve que começar a aplicar muito, com muita sequência, assim, sabe, com um tempo muito curto, porque o organismo também vai acostumando, né? E isso às vezes também acontece com o laser. A gente vem aplicando, né, o laser e trabalhando, e a hora que a gente vê, assim, num dado momento, aumenta, né? Ah, não está fazendo efeito, porque o organismo chega naquele platô. E aí a gente tem que mudar um pouquinho a informação, muda um pouquinho a estimulação e o organismo volta a responder. Então é isso que assim, eu assim acredito muito
que o laser é muito mais funcional, porque está modulando o sistema. E aí, onde está alterado lá na célula, que a medicação está mandando uma informação e que está exacerbando nessa produção de saliva, vai diminuindo também. E Ok, assim, beleza. Anderson, desculpa, eu ia parar, mas assim, não Claro. só para a cialorreia, né, para diminuição da saliva, a gente trabalha também para estimulação da saliva, né? Então, se a gente for ver os pacientes aí que tomam alguns psicotrópicos, que trabalham fazem a quimioterapia, a rádio, né? Quantos pacientes cabeça-pescoço, né, que está nessa situação e que aí diminui a salivação, muda o pH, aí começa as ulcerações, para de comer, né? Então, assim, a gente vai vendo que vai sendo uma cascata, né? E isso que a gente vai trabalhando junto para quebrar essa cascata que vai acontecendo. Bom que sua fala já puxa um gancho para a próxima pergunta de um colega nosso, o Wellington. O Wellington está sempre presente em nossas lives. Obrigado, Wellington, seja bem-vindo. Ele pergunta o seguinte, sobre os protocolos de laser em pacientes oncológicos. Ele quer saber sobre esses protocolos. Sim, então, ó, eu trabalho dentro do hospital, né, que ele é uma retaguarda, né, do centro de quimioterapia. Então, a gente sempre que vai trabalhar com um paciente oncológico, a gente tem que estar trabalhando de mãos juntas, assim, dadas com o oncologista, né? E, assim, a gente trabalha muito para potencializar a ação da diminuição, né, da xerostomia, a gente cuidar para que esse paciente não evolua para uma sonda nasointeral. Então, é aquilo que que eu vim falando desde o começo da live, né? A gente sempre tem que estar indo com o encontro, o que eu preciso de forno? Evitar uma sonda, então o que eu preciso fazer com esse paciente para evitar a sonda, né? Eu não utilizo, mas alguns colegas têm trabalhos, né, ainda não estão concluídos, fazendo pesquisa no paciente que ainda não retirou, né, o tumor, né, o NEL. E aí, assim, tem muita discussão sobre o tema, né? Então a gente tem que ter ainda muitos estudos, aprofundar bastante nisso, né? Ver quais os benefícios, que mal pode trazer para estar aplicando. Então eu sempre falo assim nos cursos, se eu não tenho segurança e não sei o que eu estou fazendo naquele paciente, então não faça, né? Agora, se eu estou segura que não vou trazer mal nenhum, né? Aí pode ser feito. E tá na minha área, vamos trabalhar. Pois bem. Gente, só reforçando aqui mais uma vez, a live fica gravada no nosso canal do YouTube. Vai para o canal do YouTube depois, no canal da PIG. E quem estiver assistindo essa live até as 22 horas e quiser fazer o curso da Lu, que vai ser dia 20 e 21 de junho, não é isso, Lu? Isso. Tem hoje 20% de desconto, tá? Tem alguns colegas aqui perguntando sobre equipamento, sobre valores, marca e tal. Me permita, normalmente eu e a Lu, por exemplo, usamos o mesmo, que é o da DMC, né? Existem outras marcas, mas é importante também vocês fazerem o curso, conhecerem o que tem o curso, o que tem os equipamentos, e verem dentro da condição de vocês o que é que dá para ter, né? Qual equipamento vocês podem comprar. Concorda, Lu? Sim, e também que assim, tem dentro do mesmo, vamos dizer, tem o da DMC e vários modelos, né? Então, assim, Uhum. teve um curso que eu fui fazer e a menina tinha ido de estética, né? Fono de estética, e foi fazer um congresso, uma feira, acho que de estética em São Paulo. E como ela ia fazer meu curso, ela foi e comprou o aparelho para chegar com um curso. E aí, qual foi a surpresa dela? Que o aparelho que ela tinha comprado era específico para fazer ILIB, né? O transdérmico. E quando ela chegou e viu que a gente precisa de uma luz infravermelha, e no dela só tinha o vermelho, né? E aí ela entrou em desespero. E aí ligando para trocar, graças a Deus ela conseguiu trocar, né? Mas é por Uhum. isso, a gente não sabe o que a gente precisa, né? Então tem um que usa as duas luzes juntas, ou que o que não usa as duas luzes juntas, quando que vai precisar, fono utiliza.
Então, sabendo mais, aí tem como a gente saber, decidir qual aparelho está comprando, né? E tudo que a gente Uhum. precisa também. Beleza, ok. Sheila está perguntando para a gente aqui: pacientes com bruxismo também se beneficiam com o uso do laser? Sim, é aquilo assim, se a gente está trabalhando, né, com um bruxismo, com uma DTM, vai se beneficiar muito, né, porque trabalha na articulação, no músculo, né, só que o que a gente sempre tem que ter a ideia é assim, o laser ele trabalha diferente de um eletro que trabalha com contração e relaxamento. O laser ele vai trabalhar lá na célula, né? Então, assim, falar, o laser relaxa o músculo. Não, o laser não relaxa o músculo. Ele vai trabalhar na célula, potencializar, levar a um equilíbrio, uma homeostase. E aí, com o nosso trabalho de fono, então vai trabalhar a mastigação, a função, né? Vai trabalhar no músculo para que tenha um equilíbrio. Aí a gente consegue trabalhar o bruxismo, a DTM, né? E a gente vai equilibrar esse sistema. Mas é claro que ele vai potencializar e muito, né? E uma das coisas que ajuda muito quando a gente trabalha em DTM, bruxismo, né? É a analgesia, a gente tirar a dor, porque esse paciente chega com tantas dores, dores em cervical, temporal, masseter, e aí isso é a grande facilidade do que o laser nos traz, é que assim a gente consegue tirar a dor daquele paciente. E aí a gente consegue trabalhar muito mais fácil. Se a gente vai pela pra parte convencional, às vezes a gente faz um trabalho que precisa, que é necessário, mas o paciente sentindo muita dor a sessão inteira, né? Então, assim, para mim isso é fundamental, porque assim, quando eu vou a qualquer terapia, a um tratamento, eu não quero sentir dor, né? Eu quero aliviar a minha dor. E às vezes vai em terapeutas que vão manipular ou fazer algum trabalho funcional que gera tanta dor que o paciente sai mais contraturado do que entrou, né? Eu trabalhei com um paciente, Anderson, que ele teve um tumor, né, em cavidade oral e ele fez um retalho. E na época que ele fez um retalho, não estava trabalhando comigo, estava com uma fono na linha convencional e foi tendo aderência. E aí a fono trabalhava para diminuir o trismo, aumentar a amplitude, né, alongamento. E ele falava assim que ele suava, que ele levava uma camisa para trocar quando terminava a terapia. Travou. Deixa eu ver aqui se ela volta rápido ou se a gente precisa reconvidá-la. Pode ter sido aí um problema de internet. Deu uma travadinha aqui para mim. Eu vou tirar logo ela e chamar ela de novo, tá? Para facilitar. Vamos lá. Chamar a Lu de novo. Cadê, cadê, cadê? Travou, foi, travou. Vamos lá. Vamos voltar daqui a pouco. Eu acho que ela deve ter tido lá algum problema mesmo com a internet. Vou esperar ela entrar aqui de novo, tá? E aí eu convido ela. Enquanto isso, deixa eu ver aqui as mensagenzinhas. Leiliane, eu sei que seu nome é Leiliane. As coleguinhas aparecendo, que legal, feliz. É, foto, Valdirene, você queria ver foto, eu acho que é da bolsa, né? Ela já mostrou aí a bolsa, eu acho que era isso. Deixa eu ver se teve algum problema aqui pro retorno dela. Vamos lá. Cadê o retorno? Acho que caiu a internet lá.
Acho que ela ficou sem internet. Mas vamos lá, deixa eu ir vendo aqui o que eu posso adiantar para vocês. Ah, do bruxismo ela parou, né? Ah, tá. Ela já mandou mensagem aqui para mim. Faltou energia aonde ela está, mas ela já está voltando, tá? Vamos lá, daqui a pouco ela está de volta. Sim, a live fica salva no nosso canal do YouTube, no IGVT. É só acessar lá e assistir. Vamos ver. Deixa eu só responder a ela aqui. Ok, vamos lá, deixa eu ver o que é que eu deixei de falar aqui, se eu pulei alguma coisa. Ah, Dízia, referência para estudos, tá? Deixa ela voltar então, que eu faço essa pergunta para ela. Gente, eu terminei não fixando aqui o comentário da nossa live. Ô, menino Belé. Mas vamos lá. A nossa live é sobre laser terapia na fonoaudiologia. E durante a nossa live, nós estamos divulgando a promoção desse curso, que acontecerá em junho. E quem fizer a inscrição no curso até às 22 horas, consegue aí 20% de desconto, tá? Nossa equipe de matrícula está a postos, então entre em contato pelo Instagram ou pelo WhatsApp, e nós temos aí alguém para te atender e te orientar sobre a matrícula. Vai estar a Kelly, pode estar aí a Tayane, que são pessoas da nossa equipe, tá bom? Fiquem à vontade. A Lu já voltou, deixa eu chamar ela de novo. Ok, vamos lá. Deixa ela chegar. Oi, Anderson, Oi, desculpa. Teve um pico de energia aqui em casa e aí apagou tudo. Foi um horror. vamos lá. Eu percebi que você tinha travado e aí eu fui adiantando aqui, olhando algumas coisas que não tinha, que eu tinha pulado por algum motivo, que eu não tinha visto. Aí fui trocando figurinha com os coleguinhas aqui que estavam mandando mensagens de oi, oi, Ai, tudo que bom. bem? Vamos fazendo a festa aqui. Ai, Eu que bom. deixei uma aqui para você, cadê, Anderson? Alguém perguntou aqui sobre referência, sobre estudo. Deixa eu só tentar voltar aqui na pergunta, porque eu queria falar quem foi a pessoa. Eu sempre gosto de estar dizendo quem perguntou e tal, isso é bem legal. Acho que as pessoas também se dão conta que estão ao vivo junto com a gente, né? Acho que é Ai, assim que sim, mas a gente funciona. leva cada susto, né? Bom, eu não estou conseguindo voltar, mas então, alguém fez uma pergunta aqui sobre a questão de estudos e referência. O que é que você pode falar aí pra gente? Tá me ouvindo? Eu parei de te ouvir, Anderson. Oi, tá me ouvindo agora? Oi, Lu, tá me ouvindo? Não? Acho que não. Vou chamar ela de novo, gente. Vamos lá. Adoro essas coisas do ao vivo. Aquela história do quem sabe faz ao vivo é ótimo e todo mundo vê os problemas, os erros. Adoro esse negócio. Vamos lá, deixa eu chamá-lo de novo, ver se talvez esteja oscilando lá o sinal de internet. Ah, Voltou? Oi, Lu? agora sim.
É que de uma Pronto. hora para outra parou a voz, eu não te escutava mais. Eu não sei se você me escutava, mas eu não te Não, escutava. eu também não te escutava e eu falei, ó, melhor retirar ela e depois convidar ela de novo. Então, vamos lá. Foi Dizia que perguntou pra gente, vocês indicariam que referências para estudos? Então, tem vários estudos, né, vários autores que são bem, assim, atrelados a estudos, assim, às vezes relacionados a outra área que a gente consegue estar trazendo para a gente, né? Eu tenho uma infinidade de artigos que eu posso estar passando para vocês. Eu passo uma biblioteca também de artigos no curso, porque assim sempre a gente tem que estar lendo, né? Mesmo que em outras áreas, e a gente vai passando e traduzindo e levando para a nossa prática, né? Mas tem alguns estudos, né, na área da fono, como em motricidade oral, em DTM, né? Eu acredito que cada vez mais a gente tem que estar desenvolvendo isso, né? Esses dias dei um curso e um dos alunos está fazendo um mestrado e trazendo um estudo com o laser, então eu acho que agora que vai começar a ver grandes frutos para a área da fono, né? Mas se alguém precisar, eu posso estar enviando alguns artigos e mostrando alguns estudos que dá para entrelaçar com a área da fono. Eu estou à disposição. Beleza. Possivelmente, dentro de alguns minutos, acho que uns 3, 4 minutos, nós vamos fazer 1 hora e vamos cair. Então, caindo, eu vou te chamar de novo e quero pedir às pessoas que, caso eu não tenha feito ainda as perguntas delas, porque tem muita pergunta ainda abaixo, por favor, refaçam. Tem uma outra colega aqui, Luísa Camila. O curso é completo ou introdutório? É completo, né? Eu faço toda a parte passo a parte de teórica, né? Que é de física, a parte biológica, interação com o tecido, né? E aí, assim, vou a dosimetria, e aí vou passando também, assim, a gente vai discutindo como que a gente faz abocínio clínico, os direcionamentos para as diferentes áreas, né, da fono, seja ela disfagia, disfonia, na área de motricidade oral, como trabalhar com a performance muscular e trazendo também, sempre fazendo um link com a nossa prática, né? Para a gente conseguir raciocinar com o nosso paciente quando a gente estiver lá. Então, ele é completo, né? E assim, todos os cursos eu procuro fazer um grupo, né, no WhatsApp, e aí eu vou também tirando as dúvidas, né? Porque depois que a gente faz o curso, né, e eu sempre falo assim, às vezes parece, quando a gente faz o curso, o que eu quero sempre é que o paciente até compre o aparelho para ele sair aplicando, e muito, porque aí sim é que faz a prática, porque daí sim faz o raciocínio, né? Porque senão quando a gente vai, eu não tenho hoje para comprar o aparelho, eu vou comprar daqui 3, 4 meses. Muita coisa do curso se perdeu, né? Muita coisa do raciocínio que eu passei acaba se perdendo, né? Porque não teve a prática logo de imediato, né? E eu sempre falo para meus alunos, fez o curso, né? Já compra o aparelho, está aplicando, né? Quem são os primeiros que a gente vai aplicar? É marido sempre, né? Marido, pai, mãe, filho, né? E a gente aplica na família. Eu já fiz muito ILIB em mim mesmo. Eu faço direto. Lá hoje minha chefe no hospital falou assim, como que tá a fila do ILIB, né? Porque lá todos nós da equipe multi fazemos ILIB, né? E a fila cada vez vai crescendo mais, porque o benefício que ele traz, o bem-estar, né? O sono tranquilo, né? Então, assim, a fila cada vez aumenta mais para o ILIB, viu? Pois é. E fica aí um recadinho já para a DMC, se estiver nos ouvindo. Alô, DMC, descontinho, parcelamentos, vamos lá, que tem gente chegando. Eu Tem vi uma aqui pergunta nos também. comentários que tá o distribuidor da DMC, sim. Não entendi? Eu vi nos comentários entrando que tal o distribuidor da DMC, que eu sempre trabalho junto, né? E aí Ó, pode fazer e, o ó, descontinho. por favor, se você está fazendo ao vivo, eu já estou gostando. Vamos lá. Tem uma mensagem da Flávia que eu acho que ainda dá tempo de responder, não sei, né? Alguma contraindicação para o ILIB?
Então, ó, se cair, a gente pode voltar depois, né, Tá. para complementar, porque assim, foi muito Faltam essa vinte e queda. oito segundos, vai cair. Ah, então. Se você quiser derrubar e a gente já voltar com essa pergunta, você quer? Esse primeiro bloco, depois nós temos ainda em processo inflamatório, pode usar laser, que foi uma pergunta da Jean Ximenes, e voltamos em instantes. Vamos encerrar e fazemos um novo chamado, tá bom? Até daqui Tá, a joia. pouco.